Oi, pessoal, tudo bem? Que a paz de Deus para aqueles que foram, para o qual fostes chamados, permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém. Hoje, gente, eu vou falar um pouco sobre aqueles que têm as suas redes sociais para criticar a obra de Deus. Tem redes sociais aí que tem o nome de CCB. Por que você não fala de outra coisa? Não, aqui a minha rede é para falar da CCB. É para criticar, é para massacrar. O que Deus manda para o povo que está agregado a CCB escutar. Gente, não brinca com Deus, Deus não brinca com nós. Jesus diz assim: quem tocar em um desses pequeninos que creem em mim, toca na menina dos meus olhos. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E tocar na menina dos olhos de Jesus Cristo, gente, é muito perigoso. Gente, quando critica os anciães da CCB, não está criticando eles, está criticando a obra de Deus, que a CCB é de Jesus Cristo. Ele é o pastor da CCB, ele é o pastor da congregação cristã, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Tem gente aí que critica, que diz que a congregação cristã está registrada na ONU. É claro, ela é mundial. E tudo que é mundial está registrado na ONU. Tá bom, gente? Tudo que é mundial está registrado na ONU. Mas o que acontece é que é o seguinte: quando critica a palavra que os anciãos pregam na congregação, não está criticando eles, está criticando a obra de Deus. É o estatuto da CCB. Em qualquer lugar do mundo é o estatuto da congregação cristã. Mas com referência a esses que criticam a obra de Deus, eu vou contar, gente, um caos que eu acompanhei. Eu era novinho na congregação, eu era um novinho de batizado na CCB. Quando eu conheci um homem, ele tinha o mesmo espírito que tem alguém aí que tem uma rede registrada só para criticar a CCB. Do mesmo jeito era este homem. A mulher dele era batizada na CCB. Ele não. O nome dele era João Grilo. Ele trabalhava numa lavoura de raminho, no estado do Paraná, no município de Fênix, região da comarca de Campo Mourão, para quem não conhece. E ali tinha uma lavoura de raminho, e este homem, o trabalho dele, a atividade dele era nessa lavoura. E ele tinha uma turma que trabalhava com ele, e nessa turma tinha 18 homens batizados da congregação cristã no Brasil. Era crente desta igreja. E a vida dele, gente, o espírito que ele tinha é o mesmo espírito que opera em um camarada que tem aí, que tem uma rede social só para criticar a CCB. A rede dele já é CCB. Não vou citar o nome dele, que vocês já conhecem, né? Todo mundo conhece. Só vou contar o que aconteceu com o João Grilo, que tinha o mesmo espírito desse camarada. Só que a diferença é que esse daí já foi expulso da congregação. O Senhor já expulsou ele de lá, como expulsou o Adão do Éden. Agora esse João Grilo ainda não tinha entrado no campo pertencente ao povo de Deus. Ainda não era batizado na CCB. Ele era conhecido como criatura. Criaturas são pessoas que Deus cria.
Filhos de Deus é os que é batizado, chamado por Jesus Cristo, que participam do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Esses são filhos de Deus. Aqueles que ainda não participaram são criaturas de Deus. Pessoas que Deus cria, dá tudo que as pessoas querem, tudo que a pessoa tem, saúde, comida, trabalho, mas não são condecorados filhos de Deus. São criados por Deus, né? Era o caso desse João Grilo. Ele era criado, ainda não estava incluído nos filhos de Deus. Mas ele tinha o mesmo espírito. E o pessoal, naquele tempo eu era jovem, eu ainda não era casado, né? Estava namorando, esperando Deus preparar o meu casamento. E eu morava sozinho, em um sítio. E aqueles irmãos, eu era novo de batizado, mais ou menos, acho que eu tinha 1 ano de crente, de batizado naquela época. E aqueles irmãos que trabalhavam com o João Grilo, à noite, assim, às vezes 1 vez por semana, eles iam lá para o meu barraco para nós orar. E ali nós cantava hino e orava até lá pelas meia-noite, fim de semana, quando não tinha culto, que nós tínhamos ali 4 cultos por semana. Nossos cultos lá era terça, quinta, sábado e domingo, às 2 horas da tarde, domingo à noite, e o culto de jovem, meio-dia. Eu era jovem, naquele tempo ainda participava, ainda recitava salmo junto com a mocidade. E esses irmãos, eles ajuntavam no meu barraco, e ali nós íamos orar a Deus, e eles contando para mim a situação que o sufoco que eles passavam, trabalhando com João Grilo. Ele dizia assim, nós temos medo do céu abrir e descer fogo e destruir esse homem, de tanto que ele fala mal, de tanto que ele maltrata a obra de Deus. E de quando em quando também eu ia lá no campo deles. E nós tínhamos um culto 1 vez por semana naquele sítio, na casa de um de nossos irmãos, tinha uma casa grande, e o dono do sítio pediu um culto. Ele era nosso irmão, também na fé, e ele pediu um culto. E 1 vez por mês, o nosso cooperador, saudoso nosso irmão Ramiro do Lago, ele ia fazer um culto 1 vez por mês naquele sítio. Ficava ali uns 3 quilômetros da cidade, 4, por aí. Mas, voltando a falar neste João Grilo, em que eu também conhecia ele, trabalhei também com eles, não com João Grilo, né? Que lá tinha vários empreiteiros, pessoas que tinham parte, o sítio era dividido, cada um tinha uma parte de raminho e tinha os seus homens. Mas, para dizer bem a verdade, a maioria batizado, tudo na congregação. Tinha muitas mulheres também. Para dizer que tinha um culto ali, que entre 18 homens batizados, junto com as suas mulheres e algumas jovens, nada, dava umas 80 pessoas naquele culto, né? Toda vez que fazia um culto ali, juntava só dos batizados umas 80 pessoas, só daquele setor. E de quando em quando eu saía, ia lá. Quando eu chegava lá, esses irmãos estavam, cada um na tua casa. Um cantando hino aqui, outro cantando hino lá, outro cantando hino, cada um nas suas casas. Eu só escutava eles cantando hino. E eu ajuntava eles tudo numa casa só. E ali nós fazíamos uma reunião de cântico e oração. E algumas reconciliações, gente, porque onde tem um grupo de crianças, há também as brigas. Que os homens da CCB, eles são considerados crianças, que Jesus diz, quem não fizer como menino não é digno do meu reino, não é digno do reino de Deus. Então ali era aquele bando de meninos, pessoas simples, né, que não tem, o povo da CCB são simples. Se Deus não cuidar deles, o inimigo leva tudo, porque sabedoria eles não têm. Por isso que eles buscam de Deus.
Então eu chegava lá e ajuntava todo aqueles pessoal, um cantando lá, outro cantando aqui, outro cantando ali. Eu chamava todos, ajuntava num lugar só, e ali se tivesse alguma reconciliação, a gente já ajuntava eles para se reconciliar, e nós ia cantar, louvar a Deus e orarem a Deus. E de quando em quando também eles iam lá no meu barraco, a mesma coisa, juntava, marcava o dia, ó, tal dia não, na casa do irmão, vamos orar lá. Vamos, chegava lá, nós orávamos, cantava hinos, e eles falavam, reclamando do João Grilo. Nós temos medo, gente, do céu abrir e Deus queimar o João Grilo, de tanto que ele maltrata os irmãos que servem a Deus, criticando a obra de Deus. Aí um dia eu falei para eles, falei, ó, vou falar para vocês o que Deus vai fazer com o João Grilo. Que não seja também com esse que fica criticando a obra de Deus. Não brinca com Deus, que Deus não brinca com nós. Falei, olha, Deus vai chamar o João Grilo na congregação cristã, nas águas do Santo Batismo. Depois que ele batizar, ele vai ficar 3 meses batizado. Depois o Senhor vai jogar ele fora da congregação. Ele nunca mais ele vai criticar a obra de Deus junto a vocês. Ah, ninguém acreditou. Não, não acredito, de jeito nenhum. Deus, um homem daquele batizado, de jeito nenhum. Eu falei, não, deixa quieto. Só estou dizendo para vocês o que Deus vai fazer com o João Grilo. Vai chamar ele nas águas do santo batismo. E ele vai batizar. Depois, com 3 meses de batizado, com 90 dias de batizado, ele vai sair, Deus vai jogar ele fora da congregação. Ele não vai ficar na congregação. Mas nunca mais vai falar da obra de Deus, massacrar a obra de Deus no ouvido de vocês, tá bom? Então ninguém acreditou, né? Ninguém é obrigado a acreditar. O profeta, ele só fala o que Deus vai fazer. Creu, Deus faz. Não creu, Deus faz do mesmo jeito. Deus não precisa de nós crer ou crer. Não, quando ele quer fazer, ele faz. Ou com fé ou sem fé. Não é assim nos dias de Jeremias? Quando Jeremias profetizava e o povo de Israel judiava dele, em vez de aceitar o que o profeta falava, o que Deus queria fazer de bem para o povo, eles ficavam criticando o profeta, como hoje critica os profetas de Deus na terra, na CCB, na congregação cristã. Ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou. Falei, tá bom, gente, aguarda aí. Por esses dias vocês vão ver o resultado, o caminho que Deus vai criar para trazer o João Grilo nas águas do santo batismo. Entendeu, gente? Dali a 15 dias, depois que saiu aquela entendeu, gente? Aquela ordem de Deus para passar para eles o que Deus ia fazer, o João Grilo adoeceu. Aí levaram ele para Curitiba e os médicos operou ele, cortou a barriga dele, entendeu, gente? Cortou a barriga dele e mexeu no intestino dele. E mandaram ele, deram alta, né? Ficou bom, mandaram para casa. E com o passar do tempo, ali uns 15 dias, mais ou menos, que ele veio para casa, a cirurgia abriu, adoeceu, né? Inflamou, arruinou. E ele cheio de dores, sem lugar de se esconder, voltaram com ele para Curitiba. O médico abriu a cirurgia, mexeu lá dentro, medicou, fechou e mandou ele para casa. Dali a mais ou menos 30 dias, assim, ele começou assim, aquele inflamou novamente, ele começou a gritar de dor. Levaram ele novamente para Curitiba. O médico tornou a abrir aquela cirurgia, medicou, fechou e anunciou para ele, agora se abrir, não precisa voltar aqui porque não tem mais jeito, você vai morrer. Já desenganou ele. Você vai. Se agora não precisar voltar aqui, não tem mais jeito. Não precisa nem voltar porque não tem mais jeito. E ele foi embora. Tá bom. Um dia eu estava saindo para a congregação, onde eu morava no meu sítio, e eu tinha um caminho. E tinha 2 caminhos. Tinha vez que eu passava pelo sítio, e tinha vez que eu passava
pela minha estrada oficial. Quando eu passava rodeado pelo sítio, para depois ir na congregação, chegar na cidade, era mais longe. Então, a minha estrada oficial já era um caminho direto, que eu saía do sítio, que eu morava, direto para a cidade onde estava a congregação. E em uma tarde, uma quinta-feira, era dia de culto, quando eu saí, que eu ia uns 200 metros da minha casa, na minha estrada oficial, que eu ia para a igreja, eu senti aquele choque de voltar e passar pelo sítio. Falei, não, eu sinto de voltar e passar pelo raminho para me congregar. Quem sabe tem alguém lá precisando de uma companhia, eu posso fazer companhia a eles para nós ir para a igreja. Que às vezes aparece alguém que quer ir, mas não tem alguém, às vezes não é batizado, não é nossos irmãos, e quer ir com a gente. E foi aquilo que eu pensei. Quem sabe tem alguém lá que está querendo congregar e não tem quem acompanha ele. Eu vou passar no raminho. Não sei por qual motivo, mas vou voltar. E voltei. E preferi fazer essa estrada mais comprida, mais longa, do que ir naquele caminho que eu já estava. Tudo bem. Quando eu estava chegando na divisa do sítio, eu encontrei um irmão por nome de Geraldinho, ele era conhecido como Geraldinho, era um viúvo, morava junto com duas irmãs e estava esperando Deus preparar uma nova esposa para ele, que a esposa dele tinha falecido. Esses irmãos já eram tudo antigo de batizado. O mais novo ali era eu, que tinha aproximadamente 1 ano de batizado. Ali tudo irmão de 12 anos, 5 anos, 6 anos de batizado, né? E encontrei o irmão Geraldinho correndo. Aí quando ele me encontrou, irmão Lafayette. Ainda bem que eu encontrei o irmão, estava com medo de não encontrar o irmão em casa, quando eu ia lá na sua casa. Falei, fazer o quê? Qual é o problema? Eles daqui o João Grilo arruinou, tá no caldo na hora da morte. E ele pediu oração. Viu, gente? Pela primeira vez, aquele que criticava a obra de Deus, pedindo para os irmãos orar por ele. Viu como é que Deus trabalha na vida do homem? Há uns 90 dias atrás, naquele movimento da doença dele, daquela coisa, eu tinha falado para os irmãos, Deus vai chamar ele nas águas do santo batismo, ele vai ficar 90 dias com nós, o Senhor vai tirar ele da congregação, mas nunca mais ele vai criticar a obra de Deus. E aquele homem, que o pessoal tinha medo de descer fogo do céu e queimar ele, de tanto que ele blasfemava do povo de Deus, da obra de Deus, do que Deus traz, fala na boca dos irmãos, agora está pedindo para os irmãos orar por ele. E se os irmãos orassem, Deus libertasse ele, ele ia batizar. Mas os irmãos não sabiam se podia orar. Então tinha um irmão por nome José, pegou um cavalo, montou no cavalo e foi correndo na casa do nosso irmão Ramiro, que era o nosso cooperador, saber do irmão Ramiro se podia orar para ele. Veja, gente, o entendimento do povo da CCB é um povo simples, não é? Não sabia nem se podia orar para esse ou para aquele. Pessoas antigas de crente, isso aí não era novo, não, nada. Ele já tinha seus 30 anos e batizou, ainda jovem, nada, acho que tinha uns 14 anos, quando Deus chamou ele, e não sabia, já com uns 12 anos de batizado, não sabia se podia orar para alguém, para esse ou para aquele. Foi lá procurar cooperador, se podia orar para aquele irmão. E eles ficaram com medo dele morrer antes do Zezinho voltar com a resposta e foram me procurar. Vamos procurar o irmão Lafayette? Ele é novo de batizado, mas é o único que nos ajuda aqui. Vamos procurar ele. E foram me procurar. Quando eu ia subindo para a igreja, eu senti de voltar. E não ia voltar, eu encontrei ele. O que acontece? É que o João Grilo está morto. E o Zezinho foi lá perguntar ao irmão Ramiro, da onde o Zezinho ia até o irmão Ramiro tinha uns 8 quilômetros, para ele ir lá e voltar. Com a resposta. Então nós achamos por bem ir conversar com o irmão,
que o irmão acha de nós orar por ele ou não? Eu falei, claro que nós podemos orar por ele, vamos orar, vamos lá. Aí já estava chegando, né? Já cheguei na casa dele, estava o pessoal reunido ali, já esperando a morte dele. Que estava para morrer mesmo, gente. Aí eu entrei, o que é, irmão Lafayette? Nós oramos por ele? Eu falei, ora sim, vamos orar por ele. Né? Vamos orar por ele. E ali nós reunimos homens e mulheres, irmãos e irmãs ali. As irmãs puseram o véu na cabeça, os irmãos se preparou. Quem presidiu a reunião foi nosso irmão Roberto. Eu não sou de presidir, gente. É uma coisa que eu não sei, é presidir. Aí nosso irmão Roberto presidiu e nós fizemos uma oração em cima onde estava, foi cortado ali, inchou, e aquilo subia sei lá, uns 15 centímetros acima do normal. A gente viu a hora daquilo estourar, e ele gemendo. E nós oramos, quando levantamos da oração, aquele volume tinha baixado, aquele inchaço tinha baixado. Aí buscamos a palavra na abertura da Bíblia, né? Abrimos a Bíblia, a palavra que Deus mandou, nós lemos. E o irmão Roberto leu a palavra e anunciou para ele, João, terça-feira que vem você vai estar trabalhando no seu serviço. Ninguém, era difícil acreditar, né, irmãos? Mas foi o que Deus mandou. E ali, nós encerramos a oração, despedimos dele e fomos embora. E ele foi melhorando, da quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira ele já estava trabalhando junto com os irmãos. E ele prometeu que se Deus libertasse ele ia batizar. E aí ele começou a congregar, pela primeira vez ele ia na congregação com nós. Até que veio o primeiro batismo, ele pediu o batismo e veio, fizeram o batismo, batizou ele e outros irmãos junto com ele. Mas ele ficou 90 dias só na congregação. E desistiu de ser crente. Mas nunca mais blasfemou das coisas de Deus junto com os pessoal que trabalhavam com ele. Deus pôs um freio na boca dele. E é assim que Deus trabalha, gente. Tá bom? Eu senti de contar esse testemunho para aqueles que criticam a obra de Deus, que criam uma rede social só para massacrar o povo de Deus. Aguarde que vocês vão ver o fim. Lembra? Já leu? Quando o anjo passou no exército do rei da Síria, nos dias de Ezequias, e matou 185 mil soldados em uma noite. Vocês já leram a história de Nabucodonosor, que se exaltava diante de Deus, Deus fez ele virar um bicho e comer capim 7 tempos, depois voltar a sentar no trono para reconhecer que Deus é Deus? Será que esse Deus morreu? Não, ele está vivo e tem o reino dele, onde o Filho é o rei. E o povo da congregação cristã é o exército, faz parte do exército desse rei. Tá bom, gente? Deus que abençoe a todos. E se alguém teve algum aproveitamento no que foi falado aqui, dá um likezinho aí no meu canal, ajuda a levar o meu canal a outras pessoas. Deus que abençoe a todos. E que a paz de Deus, para a qual fomos chamados, permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém.